Olá, queridos e queridas, vamos continuar a nossa jornada de não tenha medo, mas tenha a fé. É um grande desafio ao qual eu e você estamos convidados a caminharmos nessa direção. Você é muito bem-vindo. Olá, queridos e queridas, todos vocês que têm nos acompanhado, é sempre um prazer estarmos juntos, principalmente para tratarmos de um assunto tão pertinente, tão próximo de nós, que é a relação que nós temos com o medo e a dificuldade que temos em, de repente, desenvolvermos a fé. Mas nessa caminhada nós estamos seguindo em frente, e aí nós podemos até dizer, estamos juntos, estamos batalhando aí nessa mesma direção. Agora, é claro, o nosso objetivo é que ao término dessas devocionais, alguma coisa tenha mudado na sua vida, tá? Você possa ter crescido. Hoje eu quero compartilhar com vocês um texto bíblico que nos chama atenção sobre a pessoa de Deus. Porque, é claro, se temos que conhecer as fontes que causam os nossos medos, nós precisamos conhecer também, e muito mais ainda, a nossa fonte de fé, ou seja, o elemento aonde a nossa fé, ou o ser aonde a nossa fé é depositada. O profeta Isaías, aliás, em todo o Antigo Testamento, Deus sempre fez questão de chamar a atenção do seu povo em aproximar-se dele, conhecê-lo. Ninguém desenvolve na fé ou cresce na fé, na confiança plena, vencendo assim o medo, sem ter um relacionamento de conhecimento que vai nos levar à confiança em Deus. É preciso conhecê-lo cada vez mais. É por isso que todos os profetas nos chamam a atenção nesse sentido. E o profeta Isaías não deixou por menos. Lá no capítulo 40, ele vai alertar o povo e no sentido de voltarem a confiar plenamente em Deus, porque só nele Deus pode haver consolação, fortalecimento. E a ideia de consolação aqui é aquela ideia do console. Já viu o seu carro, que ele tem lá o console onde você apoia as coisas? É a ideia de apoio, lugar de apoio. Por isso que o Espírito Santo é chamado do nosso Consolador. Não é aquele que fica nos acarinhando quando nós estamos chorando apenas. É aquele onde nós podemos nos apoiar, é o nosso consolo, é o nosso consolo. No capítulo 40, eu vou ler vários versículos justamente para que você conheça um pouco mais a respeito de Deus. Porque a primeira proposta é, versículo 1, capítulo 40 do profeta Isaías. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Deus convocando Isaías para que ele levasse a consolação ao povo. Mas presta atenção que essa consolação passa por essa relação de conhecimento de quem é Deus, de como ele age e quem ele é de fato. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos. As escarpas serão niveladas, a glória do Senhor será revelada e juntos todos verão, pois é o Senhor quem fala. Uma voz ordena, clame, e eu pergunto, diz o profeta, o que clamarei? O que eu vou clamar? E aí vem a resposta, clame que toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor quando o vento do Senhor sopra sobre eles. O povo não passa de relva. Primeiro clamor que Deus convoca o povo, convoca o profeta para dizer ao povo e o povo para ensinar aos seus descendentes a fragilidade humana. A relva murcha, versículo 8,
e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte, aproveita todas as oportunidades e momentos. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos, erga, não tenha medo, diga às cidades, a todos que estão à sua volta, as cidades de Judá, aqui está o seu Deus. Não é que ele estava apontando um lugar geográfico, ele estava apontando a descrição que ele iria fazer sobre Deus. E aí ele começa a descrever. O soberano Senhor vem com poder, com seu braço forte ele governa. Olha a descrição de Deus e da sua atuação. A sua recompensa com ele está, e seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida de seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentaste suas crias. Quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra? Ele está descrevendo Deus e a sua grandeza. Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como o seu conselheiro? A quem o Senhor consultou, que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe aponta o caminho da sabedoria? Pergunta. Na verdade, as nações são como gota que sobra do balde. Para ele, o Senhor, são como pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar. Nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, o Senhor, todas as nações são como nada. Se você está com medo da China, da Rússia, da Coreia do Norte, não tenha medo. Diante do Senhor, todas elas são como nada. Para ele, são sem valor e menos que nada. Aí ele começa a descrever, continua descrevendo. A quem vocês compararão Deus? O Deus que você declara aí na sua fé. O Deus que faz você vencer o medo. A quem você vai compará-lo? Como poderá representá-lo? Como uma imagem que funde o artesão e que o ourives cobre de ouro e lhe modela correntes de prata? Pergunta. Ou como o ídolo do pobre, coitado do pobre, até o seu ídolo é de madeira. Apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês, agora é com vocês, povo de Deus, e você que também de repente não tem nenhum compromisso com Deus, não conhece, não sabe quem Ele é, está sendo vencido pelo medo, você, e agora nós estamos despertando você a confiança nesse Deus descrito aqui pelo profeta Isaías. Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham, um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês me compararão? Diz Deus. Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder, tão imensa a sua força, que nenhuma delas se deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? E agora eu transfiro para nós. Por que você reclama, você, homem ou mulher? Cristão ou não cristão? Por que se queixa, ó Israel? Diz o texto. O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Ora, será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno,
o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens, bonitões, Apolos, se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. É assim que Isaías descreve a pessoa de Deus, mostrando duas coisas. É preciso, primeiro, entender a fragilidade humana. Enquanto você não entender isso, você não vai se dar conta da necessidade de voltar-se para o Deus soberano. Então, duas verdades nós encontramos aqui extremamente importantes e fundamentais para você construir uma vida o mais longe possível do medo e o mais próximo possível da fé genuína, direcionada a quem? Ao Deus Todo-Poderoso, ao seu Filho Jesus Cristo e ao seu Espírito Santo que está conosco. Deus por nós, Deus conosco, Deus em nós. É assim que Isaías nos convida a travarmos um relacionamento de fé absoluta em Deus, na pessoa de Deus. E ele diz: eu estou aqui. Buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem, não por força da tradição ou da religião, mas quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Eu, o Senhor, me deixarei ser encontrado por vocês. Não tenha medo, tenha fé. Que Deus os abençoe.